Bom dia, querido ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Aqui é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e nós continuamos lendo a palavra, explanando a palavra, amando a palavra, citando a palavra e memorizando a palavra. Esses dias falando de forma muito peculiar sobre Jesus, sua mensagem, sua dinâmica ministerial, a forma como ele olhava as pessoas, cuidava das pessoas e deixou marcas tão profundas para nos encorajar a também redimensionar, melhorar, inovar a nossa espiritualidade. E eu estou aqui muito próxima, olhando, observando, buscando de todo o coração crescer e compartilhar com você esse crescimento, mas sempre de olho em Jesus, nas suas ações, nas suas palavras e também na forma como ele se relacionava com Deus, com as pessoas, e o seu ministério deixou marcas e continua deixando marcas até hoje. Eu espero que essa reflexão possa nos enriquecer ainda mais. Vamos estudar hoje um texto maravilhoso que vai nos ensinar sobre a humildade, e que esse tema ele é super recorrente em tantas pregações de Jesus. Hoje a nossa reflexão está em Lucas capítulo 14, do versículo 7 até o versículo 11, que ele nos diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. No mundo antigo, as refeições eram vistas como rituais sociais. O lugar à mesa era determinado pela posição que a pessoa ocupava na hierarquia social. A qualidade da comida servida a cada hóspede também dependia de seu status. Os convidados a quem Jesus se refere disputavam os lugares mais elevados. Outra coisa também que eu gostaria de falar é que a resposta de Jesus no versículo 8, quando ele vai dizer: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Tudo isso é uma citação de Provérbios, capítulo 25, 6 e 7. Eu gostaria de ler para a gente ver essa ligação entre o texto de Provérbios e o texto de Lucas, capítulo 14. Diz assim Provérbios 25, 6 e 7. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Também é importante nos lembrarmos que Jesus trouxe esse tema lá nas bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, quando ele diz, capítulo 5 de Mateus, versículo 5, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus
não está falando aqui de boas maneiras, mas da vida espiritual, na qual a humildade é o primeiro requisito para a exaltação no juízo final. Nós sabemos que Jesus mesmo, ele tomou a forma de servo, ele se esvaziou e ele, em tantos momentos, ele foi o mais humilde dos servos, o servo sofredor, e ele também nos chama a ter essa postura, essa caminhada e essa escolha de vida, como realmente o reino de Deus imprime definitivamente essa marca de que os humildes serão exaltados, que os humildes herdarão a terra, e toda essa dinâmica contada aqui nessa parábola. Às vezes Jesus nos deixa constrangidos, como aqui ao fariseu que o tinha convidado. Ele observa que naquele dia os convidados tomavam os primeiros lugares, pois obviamente cada um se julgava o mais importante, e ensina os convidados a praticarem a prudência e a humildade, pois essa atitude é a mais adequada e também a mais verdadeira. Para termos diante de Deus, como eu também já citei, a parábola do fariseu e do publicano que eu vou ler agora, porque é melhor ser chamado depois para mais perto do que ser afastado. Eu particularmente gosto muito da parábola de Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano, porque Jesus começa no versículo 9 dizendo: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Nós vamos encontrar aqui o publicano expressou humildade de 4 formas: ficou ao longe, não elevou os olhos, bateu no peito em humildade e proferindo palavras que reconheciam a sua condição de pecador. O orgulhoso é humilhado, o humilde é exaltado, como nós acabamos de ver aqui. Esse é mais um dos ensinamentos de Jesus, de que maneira nós poderíamos ser exaltados diante de Deus e diante dos homens, e que Jesus deixa bem claro que verdadeiramente a humildade é uma virtude, é um estilo de vida e também uma das pérolas do Novo Testamento, uma das pérolas do reino de Deus, e que ele nos convida a andarmos humildemente diante dele, diante dos homens. É a lição de hoje, é a reflexão de hoje, é o desafio de hoje e de todos os dias. Deus, pois, nos abençoe e nos ajude nesse grande desafio, nessa grande tarefa tão nobre de andarmos humildemente diante de Deus e diante dos homens. Um ótimo dia, uma ótima reflexão.